Olá, Audi. Já chegou, né? Seja bem-vinda, Audi. Oi, Juju. Helenice. Anelisa. Fofa. Carolina, você está aí. Que bom, tá sumida, né? Então, minhas queridas, por enquanto só tem meninas. Nosso grande vitoriano, que é geralmente o que está sempre presente. Boa noite, Carol. Oi. Vamos conversar, né? Você não queria conversar comigo? Esse me azedo. Eu não sei o seu nome. A gente ainda não falou. Suzana. Meninas, me digam se o som está bom, se a imagem está boa, se está ok para vocês. Leonardo. Tem o Vander. Júnior Amaral. Boa noite a todos vocês. Tá tudo perfeito? Que ótimo, áudio. Obrigada. Juju, tá ok? Que bom. Então, vamos primeiro aos avisos. A Carolina botou assim, mas todas as terças estou aqui na sessão Salva Vidas. Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo. Você e mais o Leonardo. Por enquanto são os dois meninos. Amor, diz que eu também estou. Daqui da live. E o Pedro Luiz também, meu marido, que está presente, que está aqui do meu lado, ele também está ouvindo. É outro menino. Ele só não está no celular. Oi, Luísa. Cadê a Mila? A Mila tem que participar dessas lives, hein? Gente, então, hoje, lembrem que na live passada, eu fiz uma enquete, pedi para que algumas pessoas colocassem, né, quais são as suas dúvidas, quais os temas que vocês gostariam de ouvir, né, que eu falasse a respeito. Eu respondi algumas perguntas na semana passada, não pude responder todas, e hoje eu estou respondendo a pergunta do Carlos Dry. Ele não está aqui, queria que ele estivesse aqui, até esqueci de avisá-lo, deveria ter avisado. Ele é um seguidor meu, um dos meninos, e a pergunta dele é bem interessante. E eu vou responder essa pergunta dele, e assim que eu terminar o conteúdo a respeito dessa pergunta, nós temos uma convidada especialíssima, que é a Anelisa. A Anelisa está no meu grupo, no WhatsApp, de mulheres com TDAH, e eu pedi para ela participar hoje da live. Então vai ser muito legal, porque apesar de eu trazer todos os conteúdos para vocês, conviverem com pessoas que têm um TDAH, eu não tenho TDAH. Então eu acho que fica muito mais rico, muito mais, como é que eu posso dizer, ilustrativo, realmente alguém que tem o TDAH, que realmente sinta na pele o que é. Né? Eu acho assim muito importante. Suzane, já vou te responder, então a Juju responde. Tá, Juju? Oi, Márcia. É um grupo muito legal, e eu vou dar assim, o porquê que é importante uma pessoa fazer parte de um grupo. A importância de um grupo, ainda mais quando se trata de um transtorno, principalmente aqui no Brasil. Lá fora também ainda tem essas questões.
o transtorno do déficit de atenção ainda é muito estigmatizado, né? Tem pessoas que não acreditam que existe o déficit de atenção, tem pessoas que realmente colocam isso em dúvida, né? Colocam isso realmente, pô, será que existe mesmo? Então são várias as alegações, né? Que a coisa, que a indústria farmacêutica criou esse transtorno para vender medicamento. Muitas pessoas acreditam que é a falta de uma educação mais rígida por parte dos pais, que é preguiça, né? Todos aqueles rótulos que vocês que têm TDAH sabem muito bem do que eu estou falando. Então, a finalidade de um grupo, de fazer pertencer a uma tribo com uma determinada característica em comum, isso fortalece vocês. E principalmente eu acho que tem um impacto muito grande no emocional da pessoa. Porque, geralmente, principalmente as mulheres com TDAH, gente, não querendo fazer uma distinção, porque as características, os sintomas são os mesmos para ambos os gêneros, seja para mulher ou para homem, as características são as mesmas, os sintomas são os mesmos. Os critérios adotados para fazer um diagnóstico são os mesmos. Mas a mulher, ela sofre muito mais, sim. Por quê? Até pelo aspecto cultural. Porque a mulher, ela é muito mais vista dentro das demandas que ela tem na vida, ela é muito mais cobrada de ter um papel em que ela seja uma excelente mãe, em que ela seja uma excelente profissional, uma excelente dona de casa, uma excelente amante e tudo mais. E quando ela não consegue gerenciar tudo isso aos olhos dos outros, ela realmente vai sofrer mais. E isso a gente vê muito, né? A mulher com TDAH, a questão da aceitação, aceitar que tem o déficit de atenção é complicado, porque ela tem na mente dela, ela cria aquela mentalidade, desenvolve uma mentalidade que ela precisa ser perfeita em tudo. Ela precisa atender às expectativas dos outros, às expectativas da sociedade em relação ao papel da mulher na sociedade. E quando ela não atende essas expectativas, ela tenta de toda forma burlar a condição que ela tem de ter o déficit de atenção. Então ela quer ser normal aos olhos dos outros. E aí é que mora o problema, como eu falo para vocês. Vocês não precisam querer buscar a normalidade, né, que as pessoas impõem, que a sociedade impõe. É aceitar que sim, vocês têm déficit de atenção, que sim, o TDAH existe, ele é real, ele impacta a vida de vocês, ele traz grandes problemas sim, se não for diagnosticado, se não for devidamente tratado. Então tudo isso é importante que vocês saibam, mas que vocês aceitem. Então quando vocês estão num grupo onde essas pessoas padecem das mesmas dores, das mesmas dificuldades, dos mesmos desafios, isso é extremamente fortalecedor e acolhedor, porque vocês começam a enxergar que vocês não são as únicas pessoas no mundo que têm esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, esses pensamentos que rodam, que giram, rondam a cabeça de vocês. Vocês não são as únicas. Então, essa é a importância do grupo. E, lógico, né, o fato de vocês interagirem com outras pessoas, vocês vão criando vínculos, porque mesmo que seja no WhatsApp, e se Deus quiser eu vou fazer um evento ao vivo, eu vou fazer, é uma das minhas metas, realmente fazer um evento somente para pessoas com TDAH aqui no Rio de Janeiro, eu vou fazer isso, não sei quando, mas eu vou fazer. Eu quero realmente juntar essas pessoas, né? Esse ano houve uma conferência sobre o déficit de atenção na Pensilvânia. E infelizmente eu não pude ir. Mas se Deus quiser, ano que vem, é uma conferência internacional sobre o déficit de atenção, que vai ser em Dallas, Texas. E são pessoas, são profissionais da área de saúde mental, são psicólogos, são profissionais de organização, são coaches, todos esses pessoas que têm déficit de atenção, são famílias. Eu sou associada ao CHAD,
E todas essas pessoas estão juntas, estão reunidas. É uma tribo. E, infelizmente, esse ano eu não pude ir, mas se Deus quiser, ano que vem eu irei me programar e eu irei. Então, estar num grupo, como é o meu grupo para mulheres com TDAH, é muito importante que vocês estejam juntas de outras mulheres que também têm o déficit de atenção. Ok? Patrícia chegou. A Suzane, a Cíntia é muito presente no grupo, respondendo perguntas, orientando, mandando exercícios, é um super grupo, ajuda de verdade. Então você vê, quem está falando isso é a Carolina, ela faz parte do grupo e é bom ter esse feedback, é bom saber, né, que é mais um apoio que vocês têm, é muito bom. Então, quem quiser, a Juliana com certeza já falou aí, eu fico muito feliz. Então, gente, vamos começar. Muito boa noite. Sejam bem-vindas, minhas TDAHzinhas queridas e os meus TDAHzinhos queridos e os pais das minhas TDAHzinhas e dos meus TDAHzinhos. Quem estiver aqui convivo com alguém que tenha TDAH, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de terça-feira, onde a gente fala sobre TDAH. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que você aproveite esse momento, que eu faço as lives toda terça-feira às 9 horas, e quem não puder assistir ela por inteiro, que só tem a duração de 1 hora, pode assistir todas as lives no meu canal no YouTube, Help Organização, onde lá a Juliana coloca, desculpa, todas as lives, vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem. O trabalho aqui, eu sou uma profissional de organização, especialista em desorganização crônica e transtorno do acúmulo e déficit de atenção, meu trabalho como coach também. Então, eu trago aqui para vocês a informação sobre o déficit de atenção. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, como eu falei hoje, eu estou respondendo hoje a pergunta do Carlos Dry. Que qual é a pergunta? Por que é importante ter um diagnóstico preciso do TDAH? Então, para começar, eu sei que a maioria que está aqui ou já tem um diagnóstico oficial dado por um médico do seu TDAH, já está oficialmente diagnosticada com TDAH, ou são pessoas que querem saber mais sobre o déficit de atenção e se vale a pena buscar um diagnóstico, porque lembra que eu falei no início que tem muitas pessoas que duvidam que o déficit de atenção existe? Pois é. Tem muitas pessoas que se identificam com as características, com os sintomas, mas negam. Tem a dificuldade de aceitar que talvez tenham o transtorno do déficit de atenção. Então, podem ter pessoas aqui na live que estejam nessa condição? Sim. E também podem ter outras pessoas que estão aqui que convivem com alguém que tem o déficit de atenção e querem saber mais. Então, não importa, porque eu acho importante, porque a minha proposta do meu Instagram não é somente levar dicas, levar estratégias para vocês, mas principalmente, eu coloco principalmente porque é o primeiro passo, é levar a informação e a educação sobre o que é o déficit de atenção. Isso é extremamente importante. Vocês sabem que quanto mais a gente se educa, né, com relação a uma doença, a um problema, a uma situação que realmente nos incomoda, nós nos fortalecemos, porque nós construímos uma base mais sólida de conhecimento, de buscar tratamentos, de buscar alternativas, de buscar soluções. A gente realmente deixa de focar no problema e vai em busca do que é realmente importante, que é a solução. Então, no caso de vocês, quanto mais vocês se informam a respeito do déficit de atenção, e eu bato nessa tecla, toda live que eu faço, eu bato nessa tecla para vocês. A importância de vocês se informarem, de vocês se educarem quanto ao TDAH. Porque quanto mais vocês se aprofundarem nisso, não é que vocês vão ficar realmente buscando isso, mas quanto mais vocês entenderem o que é o transtorno, o quanto é impactante na vida de vocês, vocês vão desenvolvendo as estratégias realmente que são específicas para vocês, porque cada um se manifesta de uma maneira com o seu TDAH.
Então, eu quero deixar bem claro também o quê? Que por mais que vocês se identifiquem com a minha fala, com a minha comunicação, com as minhas postagens, com o que eu escrevo, com tudo que eu coloco a respeito, com os vídeos no YouTube, é importante sim que vocês se auto-percebam, que vocês tenham essa percepção mais aguçada. Realmente, tudo que a Cíntia fala parece que ela escreveu para mim. Eu ouço muito isso, eu vejo vocês que me seguem escreverem: Cíntia, parece que você escreve diretamente para mim. Eu fico, lógico, muito feliz, porque às vezes a pessoa não tem a mínima ideia do que está acontecendo com ela, e ali ela se identifica. E ali é o primeiro passo para ela averiguar, para ela pesquisar realmente o que acontece comigo. O que ela está falando faz sentido. Então, caramba, eu vou ver o que é, eu vou buscar, eu vou realmente me afronhar mais ainda, me aprofundar para saber se tudo isso que ela está falando faz sentido para mim, se eu me enquadro. Mas não deixar de buscar a ajuda de um profissional. Por que é importante? É a pergunta exatamente do Carlos. Por que é importante ter um diagnóstico preciso do TDAH? Então, desde que eu comecei a falar sobre o TDAH, muitas pessoas vieram me perguntar quem deveriam procurar para ter um diagnóstico. E outras me falavam assim, que já tinham ido em busca de um profissional para buscar um diagnóstico, mas ele não fechava o diagnóstico. Outros diziam que a pessoa não tinha TDAH, por mais que as características e os sintomas estivessem ali na cara da pessoa, a pessoa diz que a pessoa não tem TDAH. E outras falavam que não conseguiam, de fato, um profissional que pudesse realmente dar um diagnóstico preciso para TDAH. Embora o TDAH ele possa ser relativamente fácil em ser diagnosticado, por quê? Os critérios adotados para fazer o diagnóstico, quando você realmente vai em busca de um profissional, um psiquiatra, ele tem como base o quê? O DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, onde estão listados todos os transtornos mentais. E o déficit de atenção, ele está listado nesse manual e existem critérios. E quando o médico está ciente desses critérios, ele vai fazer a análise clínica dele e em cima desses critérios, vocês podem ver isso nos meus destaques, e até procurar também na internet o DSM-5, listando o que é, talvez esteja em inglês, mostrando quais são as características, e a pessoa realmente vai se enquadrar nessas características ou não. E vão aparecer as apresentações: predominantemente desatento, predominantemente hiperativo impulsivo, ou apresentação combinada, onde ambas as características estão presentes na vida da pessoa. Só que, o que acontece? A questão do diagnóstico no DSM, ele é voltado para as crianças, porque o diagnóstico feito para os adultos com TDAH não é que não existam critérios, os critérios existem sim, mas na maioria das vezes, quando a pessoa vai em busca de um diagnóstico, ele está mesclado, ele fica oculto, é como se o TDAH ficasse oculto. E o que aparece mais? Lembram das comorbidades? Você que tem TDAH, eu sei que com certeza você deve ter alguma comorbidade. E o que são as comorbidades? São as condições que coexistem com o TDAH. E que muitas vezes elas se sobrepõem ao TDAH, e quando você vai em busca de um diagnóstico, o médico, o psicólogo, um neurologista, ele não enxerga o déficit de atenção. Ele vai enxergar essas comorbidades que coexistem com o TDAH e que geralmente são o quê? A ansiedade e a depressão. Então, a pessoa vai em busca do diagnóstico, ela tem todas as características do déficit de atenção, mas tem também a ansiedade e a depressão. Quem fala isso, que não sou eu que estou falando, isso tudo é fruto dos estudos que eu tenho, é o Dr. Ned Hallowell, que é um psiquiatra americano, expert em TDAH, ele próprio tem TDAH e dislexia, e ele fala que ele atendendo os pacientes na clínica dele,
a maioria já passou anos tratando de ansiedade, anos tratando de depressão e não tratou da raiz do problema, que é o TDAH. Então a pessoa toma antidepressivo, toma anti-ansiolítico, né, que é para ansiedade, e não resolve nada, porque a pessoa continua tendo as características, os sintomas do TDAH e não vai resolver. Por quê? O medicamento que ela deveria tomar, que é para o TDAH, ela acaba não tomando. E isso complica, porque realmente quando existem essas comorbidades, a visão, né, o quadro fica muito mais confuso para se fazer um diagnóstico. Então, lógico que o médico, ele precisa ter não só a experiência, né, realmente ser um especialista, ele conhecer sobre o que é o TDAH para que ele possa enxergar essas nuances, para que ele possa entender e ter uma conversa com essa pessoa, porque o diagnóstico é feito através de uma conversa, é o histórico da vida dessa pessoa, desde a infância, geralmente desde a idade escolar, onde aparecem os sintomas. Então eu lembro uma vez, já falei isso para vocês, antes da Tamara ser diagnosticada oficialmente, ela tinha 10 anos, a Tamara foi comigo, eu levei a Tamara, a minha psicóloga, e eu falei para ela, perguntei para ela, eu acredito que a Tamara tenha déficit de atenção. Ela, como não era uma especialista em déficit de atenção, ela falou, Cíntia, eu não acho que a Tamara tenha déficit de atenção. Ela tem muita ansiedade, mas eu não acho que ela tenha déficit de atenção. Então você vê, gente, o que eu quero falar com isso? Por que é importante ter um diagnóstico preciso? Se eu tivesse realmente tido por parte dela uma apreensão maior, uma confirmação de uma suspeita, e assim a gente fosse averiguar, a Tamara não teria tido as complicações que ela teve, as dificuldades que ela enfrentou desde o 5º, 6º ano, principalmente quando começou a ter mais matérias, a questão da matemática, que sempre foi uma dificuldade para ela, né? A questão do abstrato. Se eu tivesse tido um feedback mais positivo dela, de que não, talvez ela tenha, porque ela, vamos averiguar, vamos conversar como é que é a Tamara, essa é a conversa fundamental para ter um diagnóstico preciso. Lógico que ele vai ter as informações do DSM, os critérios que são adotados para fazer o diagnóstico do TDAH, mas é essa conversa, essa investigação da vida da pessoa desde a infância, quais foram as dificuldades pelas quais ela passou, quais foram os desafios dentro dessas características, a intensidade desses desafios, né? Como é que foi para ela realmente superar tudo isso, se ela superou. Então, tudo isso é de extrema importância. Quando você tem noção, você já adulto, que suspeita que tem um déficit de atenção, e você se informa a respeito disso, fica muito mais fácil você contra-argumentar com o médico, você não ir que nem um cego, você chega lá às escuras e realmente vai dizer amém para tudo que o médico está falando, se você ter o mínimo conhecimento do que realmente é o déficit de atenção. Então, quando eu digo da importância de vocês se informarem, vocês estão muito mais fundamentados, vocês criam uma base muito maior para poder conversar com o médico. Então, onde é que eu estava? Peraí, deixa eu ver aqui. Se tem alguma pergunta relacionada. Daqui a pouco eu vou chamar a Anelisa. A Suzana me chama de anjo dos TDAHs. Obrigada, Suzana. Vocês sabem que eu amo vocês, né? Então, assim, o que acontece, gente? A importância, a pergunta é por que é importante ter um diagnóstico preciso do TDAH? Então, assim, a chave para qualquer programa de tratamento eficaz é ter um diagnóstico preciso. Então, como vocês já sabem, quem já foi diagnosticado oficialmente, já sabe
que o tratamento para o déficit de atenção é um tratamento multimodal. Então, envolve o quê? Você ter o medicamento, que é importante, é o tratamento mais eficaz, é o uso do medicamento. Você, dependendo das suas comorbidades, se você for uma pessoa mega ansiosa, se você tiver depressão, se você tiver compulsões, se você tiver a bipolaridade, se você tiver um grau de autismo, né, no espectro do autismo, todas essas comorbidades, tudo isso, né, esse pacote é terapia cognitiva comportamental. Uma psicóloga especialista em déficit de atenção. E a outra parte, porque o remédio, ele não ensina as habilidades, ele não é mágica pura. Você vai trabalhar comigo, caso você queira, que eu vou lhe ensinar a desenvolver uma rotina, a criar estratégias que atendam suas necessidades, a você desenvolver novos hábitos. Esse é o meu papel. Então, o transtorno é isso, o tratamento é multimodal. Então, quando você tem já essa noção, né, você vai ter realmente um tratamento eficaz. Essa é a importância de você realmente buscar ter um diagnóstico, porque você não vai ficar mais sofrendo, achando que você tem ansiedade. Ah, eu sou assim porque eu sou ansiosa, eu sou assim porque eu sou deprimida. Não fa... Lógico que essas nuances muitas vezes confundem o médico, por isso que ele precisa ter tempo para conversar com você, ele precisa realmente entender sobre o déficit de atenção, sobre essas nuances que muitas vezes ficam sobrepostas ao déficit de atenção e que ele acaba diagnosticando a pessoa erroneamente. E aí realmente bota tudo a perder, porque ele vai te encher de remédio para ansiedade, vai encher de remédio para depressão, e a raiz do problema, a raiz de todas as suas questões, de todas as suas dificuldades, não são essas que eu citei, é o déficit de atenção. Então, eu vou dar um exemplo assim bem grosseiro, mas assim, é como se você tivesse, você tem um carro, e você está vendo que o teu carro tem um problema. Aí você leva o teu carro a um mecânico, você está ouvindo um barulho na roda, você está ouvindo que tem alguma coisa que realmente não está funcionando muito bem, você chega no mecânico e ele fala assim, ah, tá, o barulho é esse, tá, tudo bem, tá, eu vou trocar as pastilhas dos freios. Mas não é a pastilha do freio que ele tem que trocar, ele tem que trocar os rolamentos. Vai resolver? O ruído, o barulho vai continuar. Então é a mesma coisa, você vai em busca de um diagnóstico para o déficit de atenção, e o médico, o profissional que está ali lhe atendendo, não tem essa finesse, ele não tem essa precisão em poder identificar e fazer essa separação de uma coisa de outra, da ansiedade, da depressão junto com o TDAH. Essa finesse ele precisa ter essa experiência exatamente para poder fazer essa distinção e separar. E aí sim, você vai ter o tratamento adequado. Isso faz sentido para vocês? Juju está aqui do meu lado mostrando alguma coisa. Vamos lá. Ixi, muita coisa. É que a Patrícia quer saber. Aqui, ó. A Viviane... A Viviane perguntou se o transtorno de personalidade também é comorbidade. Eu acho que é sim, mas não tenho certeza. Confirma aí, por favor. O transtorno de personalidade, eu acho que ele não está incluído como comorbidade. Eu acho que não é. Michele, a minha não é específica, mas como atende crianças, ela tinha conhecimento. Então, por isso, me encaminhou para um psiquiatra. Viviane, foi muito bom você ter colocado isso que você escreveu agora, por quê? O Dr. Ned Hallowell, que é o psiquiatra americano que eu citei para vocês, o que ele diz? Por que é interessante, muitas vezes, você ir a um pediatra? Por quê? Porque o pediatra... Ele atende, ele no início, eu acredito, acho que no início da carreira dele, não sei se tem algum médico aí, pediatra, ele entende muito, ele precisa entender dos transtornos que acometem uma criança. Então, lógico que ele vai estudar sobre o déficit de atenção.
Então, para ele fica muito mais claro perceber o déficit de atenção, que acho que foi como a Viviane colocou, como ele atende crianças, ele tinha conhecimento sobre isso, então é muito mais fácil. Porque eu aqui no Rio de Janeiro, eu já levei, a Tamara já foi a psiquiatras aqui no Rio de Janeiro, que não tinham a mínima ideia do que era o déficit de atenção. Não tinha, porque é uma coisa muito específica. Por isso que é uma especialidade, por isso que a pessoa precisa estudar a respeito do déficit de atenção para poder fazer um diagnóstico. Porque se ela não entender sobre isso, ela não vai realmente ter um diagnóstico oficial. A pessoa, o profissional ali realmente não vai conseguir fazer essa separação, da qual eu falei, vai enxergar a ansiedade, vai enxergar a depressão, e a pessoa vai passar anos sem o diagnóstico do TDAH. Então, onde eu estava? Então, aqui, vindo aqui para o Brasil, como você já deve saber, como eu acabei de falar, buscar um diagnóstico aqui no Brasil é complicado, especialmente no caso do TDAH adulto, pois é uma condição frequentemente esquecida. Então, fazer um tratamento se torna muito mais complicado, e fazer um tratamento inadequado é pior ainda. E, como eu botei, uma razão para que existam dificuldades em fazer esse diagnóstico preciso é exatamente porque ele fica mesclado com as comorbidades, que geralmente são a ansiedade e a depressão. E é por isso que o médico precisa ter essa experiência, precisa ter essa delicadeza para poder separar. Então, o que eu quero falar? Para finalizar aqui, para poder chamar a Annelise. Que muitas vezes, né, a pessoa vai em busca de um médico, digamos assim, um clínico. Ele tem a boa intenção em ajudar, ele tem a boa intenção realmente em saber, só que muitas vezes ele não tem a especialidade. Então, ele não vai poder realmente, por mais que ele tenha boa vontade, ele não vai poder atender da maneira adequada e não vai fazer o tratamento adequado. Então, qual é a minha dica? Para finalizar aqui. Aí eu vou dizer aqui que o Harry Tuckman, que é um psicólogo americano, que trata de pessoas com TDAH, né, na clínica dele, ele diz assim, que os principais medicamentos usados para tratar o TDAH, quando usados sozinhos, eles podem agravar a ansiedade e enviar aqueles que já tenham a tendência bipolar para um episódio maníaco, né, que eles falam que é a mania. E o que realmente causa uma grande bagunça. Então, lógico que muitas vezes essa percepção do que é um transtorno de ansiedade, o que é depressão de fato, porque também existem critérios para tudo isso que eu estou falando, mas o transtorno do déficit de atenção tem que ser realmente um médico especializado para que ele possa fazer essa distinção. Porque as características de desatenção, a distração, né, falta de foco, procrastinação, não consegue tomar decisão, todos nós temos em maior ou menor grau. O fato de você ser desorganizado, o fato de você não lembrar muitas vezes das suas coisas, não é isso que vai caracterizar você uma pessoa com déficit de atenção. Por isso que existem os critérios, existe todo um quadro para você se enquadrar. E, às vezes, a pessoa não tem a mínima ideia do que seja, o profissional não tem a mínima ideia do que seja, diz que você tem TDAH, aí te passa remédio para TDAH e também não vai fazer efeito para você. Vai bagunçar ainda mais todo o seu organismo, toda a sua mente e realmente vem as complicações. Então, o que você pode fazer? Você pode perguntar, né? Você vai buscar um diagnóstico, então antes, fala com a secretária, olha, eu suspeito que eu tenho déficit de atenção, então eu gostaria de saber qual é a especialidade desse médico, se ele já atende pessoas com déficit de atenção, porque eu quero realmente fazer uma averiguação sobre a minha condição. É realmente perguntar qual é a especialidade desse médico. Então, quando as pessoas me perguntam como buscar um profissional, aqui no Brasil, os médicos
que são especialistas em déficit de atenção, geralmente são consultas particulares, são caras. Infelizmente não tem, né? Foi a pergunta da live passada, não existe nada específico no atendimento público para as pessoas com déficit de atenção. Então, o site da Associação dos Portadores do Transtorno do Déficit de Atenção, existe uma abinha de profissionais. Quando você clica nessa aba, existem vários profissionais, sejam psiquiatras, psicólogos, profissionais da área de saúde, que sejam especialistas em déficit de atenção. E lá está o nome da pessoa, tem o currículo da pessoa, qual é a experiência dela. Eu acho que é muito mais garantido, mesmo que seja um profissional que seja particular, que não tenha convênio, mas pelo menos você está vendo se é uma pessoa que já estudou a respeito ou não. Então, essa é a resposta à pergunta do Carlos Dry. Por que é importante ter um diagnóstico preciso do TDAH? Então, vou responder aqui uma pergunta e vou chamar a Ana Elisa. A dúvida e indecisão em atitudes simples pode ser um sintoma do TDAH? Júnior, tomada de decisão está, sim, dentre uma das funções executivas, né, que todos nós temos. E tudo isso vai depender do grau. É normal a gente ter indecisão, é aquilo que eu te falei. Muitas características se aplicam a todos nós, mesmo as pessoas que não têm déficit de atenção. Mas é a intensidade, existe todo um quadro. Dá uma olhadinha depois nos meus destaques, no meu Instagram, onde eu falo mais sobre o TDAH, onde eu falo sobre as características. Como é como se fosse uma autoavaliação, que é importante também você fazer. Dá uma olhadinha e depois fala comigo no direct, se você tiver mais alguma dúvida, tá bom? Então agora eu vou chamar a Ana Elisa. Juju, venha me ajudar. A Ana Elisa, ela faz parte do grupo e eu a convidei exatamente para ela falar da experiência dela com o diagnóstico que ela teve de TDAH. Oi! Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Tá muito nervosa? Não, até que não. Cadê minha mineirinha? Passei até batom. Tá bonita. Você sabe Obrigada. Você sabe que eu adoro imitar o teu sotaque, né? Que eu acho muito fofo. Ana Elisa, minha querida, seja bem-vinda. Estou muito feliz Obrigada. que você tenha aceito meu convite. Gente, corações para a Ana Elisa, por favor, né? Nossa convidada aqui, que vai falar da experiência dela, a experiência de ter sido diagnosticada, ter tido um diagnóstico de TDAH. Então, Ana Elisa, eu quero que você me conte um pouco como é que foi para você ter esse diagnóstico, qual é a importância de você ter tido esse diagnóstico oficial na sua vida. Bom, o que eu sei, assim, explicar, para resumir no começo, é que aquela angústia que às vezes eu sentia foi explicada. Certo. Então, várias coisas que eu pensava assim, nossa, gente, mas será que é só eu? Será que... Eu falava, não é possível que eu não dou conta de ir lá e fazer um negócio que eu sei que eu tenho que fazer. Ou tudo é feito de última hora, tudo é deixado para depois. E a pessoa fala 10 vezes para você, pega isso, na hora de sair é a única coisa que você deixa para trás. Eu pensava assim, nossa, não é possível. Eu achava assim, que, como se diz, eu sou preguiçosa, realmente não presto atenção, não dou importância para o que as pessoas me falam. E aí, quando você tem o diagnóstico, essas coisas você para de sentir angústia com isso. Além de ter um direcionamento, uma orientação do médico e até com as pessoas que você convive.
Com Igual certeza. com o meu marido. Várias coisas que ele reclamava, que ele achava isso, preguiça, né? Não dá importância. Ele falava que sim, eu tô falando que você tá olhando para o céu, você não tá prestando atenção. Até isso ajudou, porque agora ele entende muito mais e sabe que eu não tô fazendo de propósito. Porque antes a Sim. impressão que ele tinha é que eu tava fazendo era de propósito mesmo. Então, acho que assim, o melhor de ter o diagnóstico preciso é isso. Você acabar com essas dúvidas, com angústia, com essas coisas. Eu acho, assim, eu não tenho déficit de atenção, mas convivo com pessoas que têm déficit de atenção, né, Ana? E eu acho, assim, que a questão mais importante é exatamente isso que você falou, essa fala sua. Você tem a explicação para as suas questões. A explicação para coisas que, aos olhos dos outros, é proposital, é preguiça, né? Todos aqueles rótulos que as pessoas constroem Uhum, ao longo da sua vida, eles são derrubados. E é exatamente isso. Eu acho que, lógico, eu ouço tudo que eu leio assim, ao mesmo tempo que é uma luz, né? O ter a uhum. explicação é uma luz, muitas vezes também a pessoa se revolta, porque às vezes ela teve um diagnóstico tardio e ela fica se perguntando, caramba, por que eu não tive um diagnóstico antes? Né? Por que eu passei tanto tempo sofrendo e somente agora eu pude ter as respostas para todo o meu comportamento. Então, Uhum. lógico que muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas que também podem não aceitar, mas principalmente eu acho que uma vez que você entenda, né, que você tenha as respostas, tem um porquê, né? Eu não Uhum. faço de propósito, é o meu cérebro, é como a Tamara às vezes fala, não é que eu sei muito bem o que eu quero, mas o meu cérebro não acompanha, o meu cérebro não vai. Então, entender isso, aí você vai realmente, a partir daí, você vai ter uma grande trajetória de autoconhecimento, de Uhum. descoberta sobre o seu TDAH, e aí sim você vai dilatando a sua percepção acerca dos sintomas e vai construindo realmente, de fato, as estratégias que sejam adaptáveis à sua maneira de ser, ao seu cérebro, e você vai ser feliz, independentemente do que os outros estão dizendo, né? E eu Mas não é sei, uma parece que o jornada árdua. pessoal, como se diz, da minha época, assim, né? Dos anos 80, Faz quanto tempo que você principal foi diagnosticada, Ana? foi em março desse ano. Só em março desse ano. Quer dizer, você Isso. E passou parece quantos anos você sofreu, entre aspas, se culpando, se comparando às pessoas, criando esses pensamentos, ah, eu sou preguiçosa, ah, eu não sou capaz, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Quantos anos você ficou assim? 37. Mas o que eu vejo, parece que o pessoal da minha época, parece que antigamente, não sei se não existia esse diagnóstico, era mais difícil. Porque, igual que minha mãe Sim. falou, que ela chegou a desconfiar, porque ela é professora, É. tudo. Mas, como se diz, eu sou filha única. É aquele negócio que você falou, ah, é mimada. Uhum. Ah, você tá dando tudo pra menina, não dá limite, Sim. isso e aquilo. Acaba Então, confundindo, né? o que eu vejo é que várias pessoas, assim, como se diz, da minha época, que hoje são diagnosticadas quando adulto, a mãe chegou a desconfiar, às vezes chegou a levar, mas não, como se diz, na hora assim, ah, será que é mesmo? Fica na dúvida, por quê? Não tinha nem informação direito na época. Sim, não tinha, Minha mãe- exatamente, não tinha. O que minha mãe fala que se tinha muito na época é que quem tem déficit de atenção é aqueles meninos assim. Minha mãe falou que lembra, assim, na escola, era aqueles meninos, assim, de destruir a escola. Porque sempre relacionam muito só com a hiperatividade. Então, é E por exatamente isso, né? As pessoas, quando falam transtorno do déficit de atenção, muitas pessoas já falaram assim para mim, Ana, mas Cíntia, eu não sou hiperativa, porque acham, né, exatamente, que a própria nomenclatura, que oficialmente você não fala mais, ah, eu sou TDA. Não. Tanto para uma pessoa que seja predominantemente desatenta ou predominantemente hiperativa, impulsiva, a sigla que se usa é TDAH. A hiperatividade está presente. Uhum. Mas por quê? Porque
essa hiperatividade, por que geralmente são os meninos que são muito mais vistos na escola, é muito mais facilmente diagnosticável, porque Uhum. aquele menino que não para quieto, aquele menino que destrói tudo, aquele menino que não fica parado na cadeira, lógico, vai saltar aos olhos da professora, de qualquer outra pessoa que conviva com ela. A mulher, ela tem uma apresentação silenciosa, porque ela abafa. Uhum. Então é aquela menina que fica na sala, olhando para o teto, olhando para, né? A nuvem está passando, ela vai acompanhando, ou fala muito. A Tamara era assim, era que falava muito na sala, mas não é hiperativa. Então, Uhum. acha que exatamente é uma menina distraída, uma menina que não quer saber de nada, que não presta atenção, que precisa se esforçar mais, essa é a fala. Ela só precisa se esforçar mais, porque ela não se esforça o suficiente. E com o menino, geralmente, não é assim, porque aparece a hiperatividade. Então, Uhum. isso ainda está presente, Ana. E lógico que quando você realmente pega um médico que é experiente, ele vai saber de todas essas peculiaridades. Daí a importância de realmente ter alguém que tenha a plena noção do que é o déficit de atenção. E igual que minha mãe fala, eu conversava demais na sala de aula. Eu tinha alguns problemas de disciplina, tudo, mas não era nada assim muito fora do normal de qualquer criança. E outra, eu sempre tive nota boa. É o que a professora falava para minha mãe. Ela faz toda a tarefa dela e vai atrapalhar os outros alunos. Sim, porque Conversa o tudo. déficit de atenção não tem nada a ver com falta de inteligência. Tem nada E a ver. aí minha mãe também falou que os meninos que na época dela que tinham era gente que às vezes tinha problema também no aprendizado, não por falta de inteligência, nada, mas é Sim. porque o menino ficava quieto para prestar atenção, não. E eu nunca tive problema, porque a professora falava ela atrapalha os outros, ela mesma, ela dá conta de tudo. Mas aí ela acaba o dela e ela não consegue ficar quieta na sala de aula. E Então, Ana, isso tudo eu acho que vai contribuindo para, como se diz, não fazer o diagnóstico na época correta. e o que te fez levar a buscar um diagnóstico? Olha, quando você está na casa da mãe e do pai, é mais tranquilo, né? Você tem um Assim, suporte. e assim, todo mundo já está acostumado com todo mundo. Quando eu casei, eu comecei a ter atrito com meu marido por causa de bagunça, de Hum, atraso, de perder as coisas, dele pedir para eu fazer alguma coisa e eu esquecer esqueci. totalmente, assim, dele falar que vinha falar comigo e eu tava olhando pro lado, pro alto, não tava prestando atenção. Aí eu falei, gente, mas não é possível, não é possível. Só que, na verdade, eu também nem tinha ideia do que era o déficit de atenção. Nem Aí passando pela tua cabeça? eu sabia, assim, da hiperatividade. Sim. Aí eu vi um documentário que falava sobre a Ritalina. E aí eu fui Hum, pro Google procurar por que que usa Ritalina, que eu não entendi muito bem no documentário. entendi. E aí comecei a ler, falei assim, nossa, meu Deus do céu. Ui, eu. Achei. E aí procurei o médico e fiz o diagnóstico. Fui mais de um médico, não foi só em um, para ter certeza, né, de que não era outra coisa e tive o diagnóstico. E o diagnóstico foi exatamente essa conversa, esse histórico da sua vida, as E dificuldades. teve coisas que eu tive que perguntar até para minha mãe, né, porque não lembrava de Sim. quando eu era pequena, nada disso. Isso é uma dica, sim, quando a pessoa for buscar, falo para vocês outros aí, que ainda não tem o diagnóstico. Sempre levar alguém, um familiar, uma pessoa que tenha convivido com você desde criança. Por quê? Porque a autopercepção da pessoa que tem um déficit de atenção é precária. Ela não tem noção do comportamento dela, mas o outro que conviveu com Uhum, ela, seja marido, né, seja esposa, ela tem essa visão maior do que acontece, porque a própria pessoa não percebe. Ela está acostumada com o jeito dela e passa batido mesmo. Então, isso é uma orientação do Neds Hallowell, quando você for buscar realmente um diagnóstico, levar alguém também para descrever uhum, o seu histórico de vida, né, desde criança. uhum. Aí algumas coisas, eu não levei ninguém, mas aí algumas coisas eu tive que ele falou assim, não, você vai ter que perguntar, você vai ter que ir atrás para eu conseguir Ah, fechar que o bom. diagnóstico.
Que Aí bom. fui atrás, perguntei para minha mãe, para meu pai, né, para as pessoas que convivem, para ter o diagnóstico de que não Sim, era uma outra coisa, né? Que realmente era o déficit de atenção. E aí sim. eu tive o diagnóstico. Não, assim, diagnosticou também um toque, mas nada que precisasse tomar remédio, nada disso. E aí ele falou, o último médico agora, que é o que eu estou fazendo tratamento, falou que à medida que eu conseguisse tratar o déficit de atenção, as outras comorbidades Vão sumiriam e o que diminuindo. não É, sumisse, ele entraria com remédio. Não precisou entrar com nenhum outro remédio, com nada. sim. E É aí tô exatamente aí. isso. É E exatamente agora, isso. se tem um diagnóstico A- a- correto, as vida comorbidades, no né, dia. geralmente, o toque, que é um transtorno obsessivo-compulsivo, ele está atrelado à ansiedade, que é uma maneira de Uhum, você lidar com sua ansiedade. E quando o déficit de atenção é tratado, é exatamente isso. Essas comorbidades geralmente desaparecem. uhum. Mas quando É, a questão de realmente você ter esse diagnóstico preciso, né, como o Hallowell fala, muitas vezes a maioria, principalmente mulher, vai em busca de um tratamento para depressão, para ansiedade, só que o médico não enxerga o déficit de atenção, só enxerga depressão e ansiedade. Aí taca remédio para depressão, para ansiedade, só que não vai resolver nada, porque a raiz de todas as dores que a pessoa tem é o déficit de atenção, só que não e é aí ele tratado falou que, adequadamente. que como eu já tinha uma rotina de exercício físico, de alimentação, que já era até meio caminho andado, porque ele falou que com os pacientes que ele tem, a grande dificuldade é isso, o cara começar uma rotina de alimentação Uhum. correta, de exercício físico, e aí ele acha que se eu não tivesse já essa rotina, talvez eu tivesse um transtorno de ansiedade mais acentuado. Que por a vida inteira eu sempre estar fazendo alguma coisa, isso foi controlado. Sim. E assim, engraçado, quando eu era pequena, eu lembrava da minha mãe falando que o tempo inteiro eu não ficava quieta, que eu estava mexendo a perna. Se eu estava em pé, eu estava balançando o corpo. Que aí ela, uma vez, começaram com aquela síndrome das pernas inquietas. Sim, Aí ela foi sim. atrás porque ela achou que eu tinha esse negócio. E aí agora não, né? Realmente era tudo característica do Característica déficit do de déficit de atenção. atenção. Ai, que bom. Eu Ficar fico muito feliz balançando, essas quando coisas. eu fico muito feliz, Ana, quando realmente uma pessoa tem um diagnóstico preciso, claro, né? Porque Uhum, aí começa realmente é uma nova etapa, mas ela realmente ela vai ter a explicação, né? Para tudo que ela sofre, porque sofre quando realmente você não tem um diagnóstico. Quanto sofre? E dependendo uhum. do grau do déficit de atenção, realmente é complicado, é complicado. Então eu acho É, assim, quando tem o diagnóstico, tem gente que fala, ah, porque eu fiquei triste. Mas assim, as pessoas que eu conversei, todo mundo, nossa, chega a dar um alívio. Como é, se diz, nossa, então peraí, tem explicação, não é tem que eu sou explicação. preguiçosa, não é que minha mãe não me criou direito, não é que. Não, tem uma explicação. É real, Então, né? eu senti alívio. É real. Igual uma. Ela é a irmã de uma amiga minha, teve diagnóstico de autismo agora, já mais velha. Depois, assim, de anos lidando com depressão, ansiedade, sendo diagnosticada com tudo quanto é coisa. Sim, E aí ela fala que agora finalmente ela sentiu alívio, que ela tá sendo tratada para aquilo que realmente é. Sem sim. ficar de um lado para o outro falando que ela tinha mil coisas. Essa é a importância, buscar. Lógico que a nossa realidade aqui no Brasil não permite que todos tenham acesso, né, Ana? Uhum, Infelizmente. Isso, para mim, é muito triste, porque pega uma pessoa no interior do interior do interior, que aí me assiste, que começa a perceber que tem. Você vai buscar quem para fazer um diagnóstico? Então, isso me é. dói muito, porque o remédio, a gente sabe, né? Eu vejo pela Tamara, pela Juliana, pelo Pedro, meu marido, o quanto é importante ter o uso do Uhum, medicamento. E eu até quero fazer um vídeo exatamente sobre isso, sobre a importância, né? A importância do medicamento, porque também existe muito preconceito com relação ao uso do medicamento para o déficit de atenção. Não existe? uhum. Muito preconceito? Existe. Não, várias Você pessoas aceitou numa falam assim, não, boa, você você viveu. fica às vezes.
encucada, Não, caramba, eu tomo medicamento para déficit de atenção. e aí o pessoal fala, você viveu desse jeito até hoje, para que que você vai tomar medicamento? Só que o que o pessoal não entende é, os casos que se tem de dependência com o medicamento, não é de quem tem o déficit de atenção. Exatamente. De quem não Quem tem, não usa para pega outra para finalidade. quem é do esporte que eu vejo, que Sim, toma para ficar focado, quem vai fazer concurso, quem está estudando. sim, Esses são os que têm problema. Quem tem o déficit de exatamente. atenção, na hora que você começar a ler e ver, são os que não têm problema com a Sim, medicação. Os sim. que têm problema são os que não deveriam estar consumindo o remédio. É o uso indevido, né? Uma pessoa que não E, é portadora do transtorno e está tomando medicamento que tem a é, finalidade, lógico, de focar, de fazer com que você tenha um funcionamento cerebral mais preciso, mais focado e, uhum. lógico, que realmente não vai dar certo. Não vai dar E certo. aí, eu nunca assim, tomei remédio para depressão, nada disso. O que eu vejo das pessoas contarem que esses outros remédios você tem até que fazer um desmame quando vai largando. E Sim, o do déficit de atenção, não, né? Você não tem assim, se parar de tomar, não tem que fazer um desmame, nada disso. Então, realmente não tem essa característica. Todo mundo fala, você vai ficar viciada, vai. Não, não tem nada disso. É muita lenda urbana. é verdade, mas isso é pano para outro assunto, para outra Isso. live, para um vídeo, É, porque as pessoas também. Mas é tudo gira em torno do que eu falo, né, Ana? É a falta de informação que as pessoas isso. não têm e acabam ouvindo coisas que aparentemente são certas e não são. Então, por Uhum. isso que é importante realmente se educar, se informar, para que a pessoa realmente tenha aí sim um direcionamento. Então, Ana, a gente está acabando. Qual é o conselho, assim, a sugestão que você dá para as pessoas que ainda fiquem ainda cabreiras em buscar um diagnóstico? Para não desistir, não ter vergonha, ir atrás mesmo. E se assim, o profissional que você está procurando não está conseguindo, vai, nem que você passe por 1000 profissionais, mas não desiste, não fica com preguiça, não. Vai atrás, porque assim, não tem nada de chocante em ter o diagnóstico. Eu acho que tem só alívio. Entendeu? Pelo menos para mim, outras pessoas que eu conversei, o sentimento não foi de choque, de ai meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Não, o sentimento é de alívio, É de de ver alívio. que tem você sabe o que que é e tem uma solução para aquilo. Você não está perdida no universo. Isso. Isso é super importante. Aninha, meu amor, obrigada. Um Obrigada, minutinho. Cíntia. Obrigada a todos vocês. Obrigada pela sua participação. Foi Obrigada. super importante ouvir de alguém, né, que Uhum, sofreu 37 anos, foi recentemente diagnosticada. Isso é muito uhum, importante para as pessoas, porque, como você falou, que elas não desistam, que elas busquem realmente, sejam tantos médicos quanto possíveis, até realmente poder realmente ter esse alívio, que é super importante. Tá bom? uhum. Tá, Obrigada, obrigada. Aninha. Obrigada a todos vocês que participaram da live hoje. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar um direct para mim, pode fazer qualquer comentário, tá bom? Beijo grande para vocês, boa noite e até terça-feira que vem.